Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós estamos em uma ocasião muito importante para relembrarmos desse texto e pensarmos acerca de tudo aquilo que foi a Reforma Protestante, daquilo que ela é nos dias de hoje. Quando Paulo escreve essa epístola aos Romanos, nunca tendo tido a chance de ir até a igreja de Roma, até então, e ele manifesta o seu desejo de conhecê-los, Paulo trata acerca do conteúdo dos seus escritos. E o conteúdo dos escritos de Paulo, principalmente a igreja de Roma, era a centralidade do Evangelho. A Reforma Protestante, ela é justamente esse retorno da igreja para o Evangelho puro e simples, para os princípios que norteiam a vida cristã, fundamentados nas Escrituras. Por isso que um dos solas, ou um dos somentes da Reforma é o sola Scriptura. Quando olhamos para esse texto, observamos e pensamos que na história também, esse texto trouxe luz à mente do monge agostiniano Martinho Lutero, para que esse então desse início ao movimento que hoje nós conhecemos como Reforma Protestante. Quando nós comemoramos no dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, não estamos comemorando nada que diga respeito a Lutero ou a sua pessoa, porque Lutero em si era um homem pecador como todos nós. Eu fico às vezes um tanto perplexo quando eu vejo postagens e publicações em mídias sociais que buscam acusações contra Lutero acerca de opiniões políticas e algumas posturas que ele tomou que não eram exatamente tão cristãs como deveriam ser. Lutero era um homem falho. Lutero era um homem pecador. A sua mente também era obscurecida pelo seu contexto social e político. Por isso que nós encontramos muitos escritos e falas de Lutero que não são tão cristãs como deveriam ser. Mas a Reforma Protestante não deve o seu legado a Lutero. Lutero foi apenas um homem pecador, usado por Deus para levar a igreja novamente aos princípios bíblicos, assim como Calvino, Zwinglio, Farel e outros homens que pregaram o Evangelho de maneira pura e simples, interpretando a Bíblia de maneira histórico-gramatical. E a Reforma Protestante é isso. A Reforma Protestante traz consigo essa ideia clara e límpida de que a palavra de Deus ela é suficiente. Nos últimos dias, temos sido bombardeados com um debate que, sinceramente, acho desnecessário, porém importante em alguns pontos, acerca da fala de um determinado pastor sobre a insuficiência da Bíblia. Na cabeça dele, na mente dele, de acordo com ele, a mensagem bíblica precisa ser atualizada aos conceitos modernos. Basicamente, a Bíblia deveria se atualizar sobre um determinado grupo de pessoas. Eu entendo que na mente de muitas pessoas, as doutrinas bíblicas são ultrapassadas, são inaceitáveis. Para a sociedade como nós vemos, de fato, chegar e dizer, olha, a prática homossexual é pecaminosa, é algo estarrecedor. Para a sociedade dizer que um casal deve assumir diante de Deus um compromisso monogâmico de ser fiel é estarrecedor. No entanto, a Bíblia não pode ser modificada. E se vamos reinterpretar a mensagem da Bíblia, o que estamos fazendo, na minha opinião, é um recrudescimento à Idade Média. É voltarmos ao obscurantismo da teologia papal, aonde ele
de acordo com os seus conceitos, reinterpreta as Escrituras, e daí nós vamos estar sendo vítimas da opinião de homens, ao invés de nos submetermos à mensagem do Evangelho e da Palavra de Deus. É claro que muitos homens interpretam a Bíblia de maneira errada. É claro que existe muito fundamentalismo besta, bobo. É claro. Nós não podemos negar que existem igrejas que pregam bobagens, que pregam mentiras. Não podemos negar que há pastores sem formação sendo ordenados e que vão mandar enterrar azeite no monte, que vão dizer que a mulher cortar o cabelo é pecado, que vão dizer que o homem que usar brinco é pecado. Nós sabemos disso. Existe obscurantismo também no fundamentalismo. Mas, na verdade, a linha reta e clara do Evangelho pode ser percebida quando olhamos para a Bíblia como ela é. Palavra de Deus revelada, que deve ser interpretada de acordo com o seu contexto, um texto ensinando acerca de outro texto. A interpretação histórico-gramatical, o que o texto disse, quem disse, no dia que disse, para que disse. E isso vai nos fazer entender a palavra de Deus de maneira mais clara, de maneira mais límpida. Quando olhamos para a Bíblia, interpretamos a Bíblia com ela mesma, e não de acordo com as nossas concepções. De maneira preliminar, e usando apenas essas questões para introduzir aquilo que eu quero refletir com vocês, Paulo está falando acerca do conteúdo de sua mensagem. E ele inicia dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho. Por que é que Paulo ia dizer isso? Porque até mesmo no mundo antigo, na cultura helenista grega, a mensagem do Evangelho causava escândalo. Os gregos, os romanos, que herdaram a sua cultura dos gregos, os romanos eles eram altivos, eles eram presunçosos por natureza, achavam-se os donos do mundo. Os romanos olhavam para as demais nações e viam-nas como pessoas ignorantes e que precisavam de Roma para poderem criar cultura. Parece um grupo de pessoas da nossa sociedade que acham que todos que discordam delas são idiotas, são imbecis, são gado. Parece um grupo de pessoas que fala de pessoas que discordam delas como se fossem gado. Quer dizer, não, se você não tem a mesma opinião política do que eu, você é gado. Como se os outros não lessem, como se os outros não pesquisassem, como se os outros não tivessem capacidade intelectual de olhar para a opinião deles e dizer: eu entendo a sua opinião, mas você também está equivocado em muitas questões. Assim eram os romanos, os donos da filosofia, os donos do pensamento, da razão, aqueles que achavam que controlavam a sabedoria e a cultura do mundo. E a mensagem do Evangelho era uma afronta à cultura romana, à cultura grega, pelo simples fato de que alguém morreria pelos injustos. O célebre livro A República de Platão mostra muito bem em que se consiste a cultura grega, aonde está repousada. No profundo relativismo, como na fala de Pilatos, quando Jesus falou acerca da verdade, dizendo: aquele que é da verdade me ouve, Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Essa pergunta não foi uma pergunta infundada. Ela vem do ensino grego, do pensamento greco-romano, da cultura helenista, acerca do relativismo da verdade, onde o homem é a medida exata da verdade, aquilo que o homem quer e deseja é a sua verdade, logo a sua verdade deve ser aceita por ele. E se a minha verdade discorda da sua, é um problema seu. E isso é uma questão que estava na mente de Pilatos, na mente dos romanos, que eles haviam herdado do pensamento grego. Portanto, Paulo estava tendo que lidar com pensadores, com pessoas que se achavam donos da intelectualidade. No entanto, Paulo afirma categoricamente à igreja que estava em Roma: não me envergonho do Evangelho, mesmo que para esses pensadores o Evangelho seja inaceitável. Porque Paulo sabia que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Paulo sabia que o poder
do Evangelho iria desmoronar qualquer tipo de conceito intelectual de sua época. Paulo sabia que os sábios inquiridores daquela geração não seriam capazes de resistir ao poder dinâmico do Evangelho. Por isso que ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18, acerca do que era o Evangelho e a mensagem da cruz, dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, de fato, é completamente aceitável que o mundo não concorde com o Evangelho. Mas ainda assim eu e você não podemos nos envergonhar. Hoje, há 503 anos depois da Reforma, continuamos pregando a mesma mensagem louca. A mesma mensagem que é loucura para o mundo, que escandaliza o pecador, que confronta o pecador, que confronta o pensamento de uma sociedade hipócrita, amante de si mesmo, que só pensa no seu próprio umbigo. Porque seria muito fácil adaptar a Bíblia aos pecados dos homens. Seria muito fácil adaptar a Bíblia àquilo que os homens desejam fazer. Qual seria o sentido? E para mim, a grande questão, o cerne que joga por terra a teologia liberal ou o pensamento liberal é o seguinte: se eu tenho que adaptar textos que falam que práticas pecaminosas continuam sendo pecaminosas porque tais textos são culturais e não merecem a nossa atenção, o que me garante que outros textos são verdadeiros? O que me garante que Jesus de fato era o Filho de Deus e morreu pelos meus pecados? O que me garante que de fato após a morte haverá um céu e eu vou estar eternamente com Cristo? Qual é a garantia de um liberal ou de alguém que acha que alguns textos devem ser atualizados, de que outros textos também sejam verdadeiros? Se eu relativizo um texto bíblico, eu não posso acreditar em nenhum outro texto, porque nenhum outro texto é seguramente acreditável. Creditável, deve ter alguma credibilidade. Então eu não devo me envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E uma outra questão que esse texto aqui me faz refletir: qual é o conteúdo do Evangelho? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego, boas novas, boa notícia. Mas qual é a boa notícia? Qual é a boa notícia que eu devo levar? E eu fico pensando, da onde eu extraio essa boa notícia? A boa notícia qual é? A boa notícia só pode ser a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz está onde? Na Bíblia Sagrada. O Evangelho é o conteúdo das Escrituras, divinamente inspiradas. Das Escrituras, que homens falhos e pecadores, porém, por inspiração divina, pelo sopro de Deus, escreveram. Eu não posso pregar nenhuma boa notícia oriunda dos meus próprios conceitos, da minha mente ou da minha própria filosofia, algo que brote do meu coração, algo que eu ache bonitinho, porque isso não muda a vida de ninguém. Falam tão mal da igreja, do protestantismo tradicional, dos cristãos, mas eu quero dizer uma coisa: durante séculos essa mesma igreja construiu orfanatos. Durante séculos, pregadores cristãos ajudaram viúvas, pobres. Hoje em dia, existem muitas instituições, como eu já disse, mentirosas. Foram fundadas para granjear lucro próprio? Sim. Mas nós temos exemplos também de várias, dezenas, que construíram orfanatos, asilos, que alimentaram os pobres,
que sustentaram os desvalidos. Procure, leia na história e você vai ver de homens que dedicaram a sua vida para ajudar os necessitados. Nenhum deles fez isso por algum viés político. Nenhum deles fez isso por algum viés filosófico. Fez por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Falar que Lutero falou mal dos judeus e disse que queria a sua morte é muito fácil. Mas vá à Alemanha, conheça o legado de Lutero. Falar de Calvino é muito fácil. Vá a Genebra e veja o legado, e todos eles morreram pobres. Nenhum reformador morreu rico pelos seus escritos, e até hoje nós temos livros que foram distribuídos de graça pelos reformadores. Então quem é você hoje para poder ficar tentando manchar o legado de homens como estes? E eu olho para o texto bíblico aqui e eu percebo que o conteúdo do Evangelho é a Escritura. É toda a Escritura. Não apenas os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas toda a Escritura é o Evangelho. Eu vou lhe dizer por quê. Porque toda a Escritura tem um mesmo autor, que é Deus, que a inspirou. Embora homens tenham escrito as palavras, foi Deus que inspirou tais palavras. Devo interpretá-las de acordo com o seu contexto imediato? Sim. Devo observar o propósito pela qual foi escrito? Sim. Devo observar aquilo que caducou de acordo com a cultura, como os conceitos cerimoniais do Antigo Testamento? Sim. Mas Deus revelou tais palavras. Tiveram o seu propósito imediato e tem a sua aplicação, porque o Espírito Santo aplica as palavras até mesmo do Antigo Testamento, até mesmo aqueles contextos cerimoniais, com o propósito de trazer luz com base no Novo Testamento. Os sacrifícios findaram, não é? Os sacrifícios de cordeiro, de animais puros, findaram, não findaram? Claro! Mas o que foi o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo traz à luz o que aqueles sacrifícios prefiguravam. Sabe por quê? Porque Jesus não morreu no tempo cronológico. Cristo foi crucificado no tempo da eternidade. Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso, que antes que Moisés escrevesse o Pentateuco, o Cordeiro já havia morrido. Então já havia evangelho no Pentateuco. Antes dos escritos dos profetas, o Cordeiro já havia morrido. Por isso, Cristo já estava nos escritos dos profetas. Toda a Escritura é o Evangelho. Qual é o conteúdo que eu não devo me envergonhar? Qual é o Evangelho que eu não devo me envergonhar? A Escritura. A mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. E eu encerro a minha reflexão com os últimos versículos dito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No livro do profeta Abacuque está esse texto, Abacuque capítulo 2, versículo 4. O justo viverá por fé, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. Porque somente a justiça de Deus, o Evangelho, nos mostra o quanto nós somos injustos. Somente o Evangelho deixa bem claro a incapacidade do homem de se voltar para Deus, a sua inabilidade total, a sua morte em delitos e em pecados, como diz Efésios 2, versículo 1. E como é que hoje homens, conscientes de sua inabilidade, conscientes de sua total incapacidade, são capazes de olhar para cima e dizer: tudo que o Senhor revelou tem que ser atualizado? Aonde o homem toma partido, aonde o homem toma frente, aonde o homem se acha capaz de reinterpretar textos claros das Escrituras, não existe o conceito de inabilidade total. Tais homens não entenderam a sua incapacidade e total dependência de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque, de fato, para crer no Evangelho, só pela fé. Porque é loucura para o mundo, mesmo sendo sabedoria de Deus.
mas o justo vive pela fé. Não nos envergonhamos do Evangelho. Não podemos tomar vergonha do Evangelho, mesmo que em algumas ocasiões, em alguns contextos, pareça um tanto confrontador pregarmos a mensagem do Evangelho. Mas não podemos nos envergonhar. Em 503 anos da Reforma, ainda devemos fazer como Lutero, pecador e falho como era. Pregar as suas teses diante dos homens, expor publicamente, ainda que confronte a maioria dos pensadores e intelectuais desse mundo. Porque a mensagem do Evangelho não pode ser alterada a nosso bel prazer. Hoje, em 503 anos, continuamos a plenos pulmões gritando sola Scriptura, sola fide, soli Deo gloria, solus Christus e sola gratia. Somente a Escritura, somente a Deus a glória, somente Cristo, somente a fé e somente a graça. Em 503 anos, continuaremos levando a mensagem do Evangelho, que não é motivo de se envergonhar, porque é o poder de Deus que transforma o pecador. Pregue para um bêbado, pregue para alguém que está mergulhado no tráfico, pregue para o traficante, pregue para o assassino, pregue para o mais vil pecador a mensagem liberal. Eu nunca vi mensagem liberal converter ninguém, mudar a vida de ninguém. Eu nunca vi na minha vida um ex-viciado largar o vício, ouvindo o relativismo do Evangelho. Não foi a mensagem liberal que transformou o mundo, que alfabetizou a Europa, que edificou faculdades, que trouxe a tradução da Bíblia para as línguas pátrias. Não foi. Eu não me envergonho do Evangelho. Essa deve ser a centralidade da mensagem na reforma e da reforma. O Evangelho é o mesmo. Nós precisamos ser uma igreja reformada e se reformando, mas de acordo com o Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, assim como os reformadores não se envergonhavam. Que levemos a mensagem da reforma nos dias de hoje, como ela foi pregada há 503 anos atrás.